Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, iluminando as duas trevas que nós nascemos, a treva da ignorância e a treva do pecado. Que nos dê entendimento, sabedoria, profundidade e ciência, para penetrar nos mistérios dos arcanos divinos, para crescer no amor, no conhecimento, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amá-lo em grau superior e levar os outros a amá-lo também. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, ao reto caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, olhai por mim, junto com Jesus abençoai-me, da peste, do erro, do vício, do pecado, da mentira, livrai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Salve Maria. Sejam muito bem-vindos para a primeira aula que a gente vai fazer de Sagrada Escritura. E vamos pegar alguns, principalmente a introdução, muitos conceitos, muitas coisas necessárias, porque senão não entende o resto lá para frente, né? A gente vai entender muita coisa daquilo que a igreja ensina, daquilo que a tradição ensina, o catecismo, o magistério, a vida dos santos, a prática, né? E Santo Alberto Magno, ele tem uma frase que ele fala que a mais nobre força do ser humano é a razão e a mais alta meta da razão é o conhecimento de Deus. Então, conhecer, amar e servir a Deus, né? São os princípios básicos. Você vive para quê? Deu o povo falar para comer. Né? Na verdade, a gente trabalha para viver, aí vive para trabalhar? Não. Trabalha para viver, vive para conhecer. E a mais alta meta do conhecimento é conhecer, amar e servir a Deus, que é o fim último, né? É conhecer a verdade e amar o bem, ou seja, conhecer Deus e possuí-lo eternamente. Por definição, né? Por definição, só Deus é aquele que é. Tanto que a gente vai ver, principalmente na Sagrada Escritura, lá em Êxodo 3,14, quando Moisés vê a sarça ardente, ele pergunta qual é o seu nome. E aí Deus fala, eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que é. Então ele não era, nem vai ser, nem nada, ele é. Então ele é a vida, ele é a verdade, ele é a bondade, ele é o ser. A gente vai ver bastante coisa sobre isso daí. E a gente teve uma aula no final do ano passado do João Carneiro. Ele falava que a sua alegria ela dura tanto quanto dura o seu bem. Vocês lembram disso? Não? Se o seu fim último for um bem passageiro, a hora que esse bem acabar, você vai entrar na tristeza. Geralmente, ele até deu o exemplo da festa, né? A pessoa vive para ter aquela festa no final de semana. Por isso que quando acaba a festa, ela entra em depressão. Na segunda-feira, a vida dela é ruim. Ela vive esperando aquela próxima. Ela tem uma fagulha, aí ela perde de novo. Então, todos os bens passam. Só tem um bem que não passa. Deus. O resto você vai perder, vai passar tudo. Só ele não passa. Tá certo? E, principalmente em Sagrada Escritura, e a gente vai ver, mas que Deus escreveu duas cartas, né? Uma é a natureza e a outra é a Sagrada Escritura. Então a criação, ela reflete a sabedoria divina, né? Ela reflete a glória de Deus. A gente já falou um pouco disso aí, acho que lá na casa da Sâmia, quando a gente falou sobre a Santíssima Trindade e outras coisas. Mas lá em Romanos 1:20, quem quiser anotar depois para pegar, Romanos capítulo 1, versículo 20. São Paulo falando aos romanos,
ele fala o quê? Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornaram visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Pelas obras, Sabedoria 13 lá fala que pelas obras você conhece o artista. Pelas obras conhece o autor, né? E aí, a própria natureza, a gente vai ver muito isso ali no Gênesis 1, e os medievais entendiam isso aí muito bem. Tinha a rosácea gótica, que é aquela rosa de pedra das catedrais. Todo mundo já viu uma foto de catedral. Tem aquela, parece uma flor de vidro, assim, de pedra, né? Que fica bem na entrada. Já viram? Nas paredes. Essa rosácea gótica era um símbolo da criação, né? Aquilo que estava mais longe de Deus para aquilo que estava mais próximo de Deus. Então, lá no anel de fora, os minerais. O que o mineral tem de próximo de Deus? Só a existência. As pedras, os minerais e tudo mais. No ciclo de dentro você tinha os vegetais, as plantas. Então já tem a existência e a vida. Depois de dentro os animais. Existência, vida e movimento. Depois dentro o homem. Existência, vida, movimento e a alma eterna. Inteligência e vontade, né? Capaz de Deus. E o círculo de dentro os anjos. Que já são puro espírito, mais próximo de Deus ainda. E no centro seria Nossa Senhora, que ela refrata as graças de Deus para a criação, porque a maior graça veio através dela, que é o Cristo. Logo, todas as graças continuam passando. Por isso que ela é a porta do céu, né? Porque ela foi o caminho que ele usou até nós e é o caminho que nós usamos até ele. Então ela colaborou. A união hipostática, uma primeira palavra difícil. A união hipostática, ela aconteceu no ventre de Nossa Senhora. O verbo eterno entra no tempo, no ventre de Nossa Senhora. Então a maravilha, maior do que a maravilha da criação, foi a encarnação de Deus dentro do ventre de Nossa Senhora. Então a Nossa Senhora, naquele momento, ela vira a sede da sabedoria. Ela é a sede de Deus. Ela é o paraíso terrestre da Santíssima Trindade. Ela é o paraíso do novo Adão. Certo? Nossa Senhora rezava olhando para baixo. Todo mundo rezando olhando para cima. Então Deus recebeu a carne dela, o sangue dela, a carne que ele usou para ser sacrificado na cruz, ele recebeu de Nossa Senhora. A cor dele era a cor dela, do cabelo dele era o cabelo dela, do olho dele era do olho dela. Os 23 cromossomos que ele recebeu era dela. Tá certo? Por isso Nossa Senhora foi a que mais participou da encarnação, da redenção na cruz e da Eucaristia. Certo? Então, a revelação é o que? Significa que Deus ele se abre, né? Ele se mostra e ele fala ao mundo abertamente. Por quê? Aristóteles falava que o homem é um ser religioso. Aristóteles era pagão, grego. Falava, o homem é um ser religioso. Por quê? Ele sempre vai tentar se conectar com aquilo que é divino. Qualquer cultura, qualquer povo pagão, qualquer tribo, qualquer coisa, eles vão sacrificar alguma coisa tentando agradar a Deus. Isso aí é religião criada, né? O homem acha que Deus vai gostar daquilo, então eu mato isso, eu mato aquilo, eu ofereço tal bicho. Geralmente o paganismo, o animismo, as tribos, aí a gente vai ver depois, né? Aí cultua o sol, cultua a lua. Aí os indianos cultuam a vaca. Você entendeu? Aí o que Santo Tomás fala? Deus se revela para que nós o adorássemos pelo que ele é, e não pela ideia que a gente faz dele. Então é por isso que ele se revela. Aí o Padre Pio falava que Deus só é adorado quando é adorado segundo a vontade dele. Então não é o que eu acho, é o que ele falou que ele é. É o que ele se apresentou. Aí entra o mistério da revelação, né? De Cristo. Que Deus ele se revela ao homem, ele ensina ao homem, ele mostra como é. E aí que Cristo religa, né? Vamos chegar nisso aí para frente. Então, a Bíblia, ela é a carta do amor de Deus. Ela é a carta do amor de Deus pelas criaturas, dirigida a nós, né? Tanto que São Jerônimo, que eu até citei ele agora há pouco, São Jerônimo traduziu, né?
Ele falava, quem não conhece as Escrituras não conhece o próprio Cristo. Não conhece a Escritura, não conhece Cristo. Aí por isso que hoje em dia você vê Jesus hippie, Jesus que aceita a maconha, Jesus diz daquilo outro, Jesus que não é Deus. É a mesma coisa. Jesus pergunta lá em Mateus 16 para São Pedro, né? Quem os homens dizem que eu sou? Ah, um fala que você é profeta, outro fala que você é uma pessoa importante, outro fala que você não sei quem. É a mesma coisa hoje em dia. Um fala que ele é um iluminado, outro que ele é um espírito, outro que é não sei quem. E vós? Aí São Pedro fala, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Você é Deus, de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Então, São Francisco de Assis, ler a Sagrada Escritura é pedir conselho para Cristo. Para ele, direto, né? Tanto que o Padre Pio diz que na missa, quando lia um evangelho, ele chorava. Várias vezes ele chorava. Padre Pio, você está chorando por quê? Parece-vos pouco que Deus fale tão claramente com as suas criaturas? Né? Então, Santo Antônio de Pádua, né? Tem grandes pregadores ao longo da história da igreja. Santo Antônio possivelmente foi um dos maiores pregadores da história, né? E taumaturgo. O que quer dizer taumaturgo? Quando a igreja fala que foi um grande taumaturgo. Que Deus realizava muitos milagres através dessa pessoa. São Vicente Ferrer, Santo Antônio, Padre Pio, são santos taumaturgos. Deus realiza muitos milagres por meio dele, né? Santo Antônio, ele tinha um apelido de Arca do Testamento. O Papa deu um apelido dele de Arca do Testamento. Em uma pregação, em uma homilia, muitas vezes ele pregava para os hereges, principalmente, né? Em uma pregação ele usava mais de 250 capítulos e versículo bíblico. De cabeça. E ele falava, rasga uma folha que eu te falo com ponto e vírgula o que está escrito. Disso aqui. Então, tanto que a língua dele está incorrupta, né? A língua de Santo Antônio está incorrupta, lá em Pádua, ela fica em exposição num relicário. Deus assinando o que ele usou a língua dele para fazer, né? Pregar o evangelho. Pregou para os peixes, vixi, muita coisa. Tá certo? Então, o próprio Jesus, lá em Mateus 22, 29, ele fala, fazeis mal, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em outro pedaço, lá no Evangelho de São João, ele fala, as Escrituras que dão testemunho de mim. Como é que saberiam que Cristo ia vir? Né? Tinha um herege no princípio da igreja que se chamava Marcião. Marcionismo, o nome da heresia dele. Ele queria jogar fora o Antigo Testamento inteirinho. Ficar só alguns evangelhos, uma carta ou outra. E a igreja condenou, né? Porque precisa. Tanto que Santo Agostinho falava que o Antigo Testamento é revelado no Novo e o Novo está escondido no Antigo. Então todas as prefigurações de Cristo que ia vir, as prefigurações da igreja, do sacrifício, da missa, de Nossa Senhora, de tudo, está no Antigo Testamento. As prefigurações do que seria, do que aconteceria. Então não tem como se jogar fora. Você precisa. E é onde dá mais problema também, né? E aí pega 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Amém ou misericórdia? Quem tiver 100, senta perto de alguém que está. 2 Timóteo 3,16. Pronto? Vamos lá? Eu vou ler, qualquer coisa você marca aí e depois pega ela. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender,
para corrigir e para formar na justiça. Por ela o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Daqui a pouco eu vou começar a escrever no quadro ali. Mas os escritores da Sagrada Escritura são chamados, mais uma palavra difícil para vocês anotar, agiógrafo. Agiógrafo. São aqueles homens que foram inspirados para escrever, né, a Sagrada Escritura. Salmo 118, não precisa pegar não, mas o Salmo 118 fala que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E isso é muito interessante. Por que a palavra? Por que a palavra? A palavra, o verbo de Deus. São João Paulo II, ele tinha uma frase que ele falava: sem Jesus Cristo, o homem permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável, pois só Jesus Cristo revela o homem ao próprio homem. O que isso aí quer dizer? Que fora de Cristo, você não sabe de onde você vem, para onde você vai, o que é a vida, o que está acontecendo, para que você está aqui. E a Sagrada Escritura, ela vai abordar o que, principalmente? O que ela vai abordar? Principalmente o que? A origem do homem, a queda do homem, que é o pecado, aquele que tenta o homem contra Deus, que é o demônio, o fim último da vida do homem, qual que é, como que o homem vai viver em família, a concupiscência da carne, a inclinação, o que é, as relações com o próximo, as virtudes. Ela vai abordar essas coisas. Ou seja, a sua vida. Tudo. Tudo. Porque ela é um livro de fé e moral. Ou seja, não é um livro de ciências. Ou seja, é um primeiro ponto importantíssimo. Não é um livro de ciências. A Sagrada Escritura é um livro de fé e moral. Ela tem história também, certo? Muita história. Tanto que um dos primeiros povos a registrar mesmo a história, como a gente conhece, são os hebreus. E os gregos ali também foi mais ou menos na mesma época. Mas os anteriores, muito pouco. Mas muito pouco. Então, ela quer ensinar o quê? Verdades eternas para a vida espiritual e moral do homem, para a vida interior. Para ordenar até a vida intelectual. Mas os principais pontos é o quê? A origem do homem, a queda, que é o pecado, aquele que tenta o homem contra Deus, o que é a inclinação, a concupiscência, como que é a família, qual que é o fim último, pecado, virtude, certo? Até aí tranquilo? Então são pontos principais, né? As ciências, né? Você tem as ciências humanas, as ciências naturais, biológicas, né? Que são recortes. O que são esses recortes, né? Eles pegam um pedacinho ali da realidade, recorta e aprofunda explicando aquilo ali. Biologia, todo mundo estudou, né? Na escola. Química, os nutrientes, isso, aquilo, outro, Matemática, são recortes, né? São recortes, as ciências. Então, das ciências, inclusive o método científico sai de dentro da igreja. É de um padre franciscano quem desenvolveu o método científico. Porque falam que a igreja também é contra a ciência, né? Mentira. Método científico vem da igreja, o pai da genética é da igreja, desenvolvimento da astronomia da igreja, a instituição que tem um maior número de prêmio Nobel de ciência na história é a igreja. As primeiras 40 crateras da Lua tem nome de padre jesuíta. Cosmologia não, sismologia de terremoto, estudo dos jesuítas. E vai. Certo? Só que a mais alta das ciências naturais é a filosofia, né? Que ela busca a verdade com o reto uso da razão.
E de todas é a teologia. Porque a teologia ela tem o fim último mais elevado que é Deus. Aquele que revela é o próprio Deus. Então ela tem Deus por autor, Deus por tema, Deus por fim, ele falando dele mesmo. Certo? E aí, tem uma coisa interessante, isso aqui eu vou desenhar. Antigamente, as civilizações chinesa, babilônica, todas das mais antigas, eles tinham uma coisa muito normal os egípcios, né? O senso coletivo. Eles tinham um senso coletivo que a organização da sociedade não tinha lugar muito para individualidade, né? Então era o grupo falou, acabou, quem está fora se lasque, né? E aí, o que acontece? Surge lá um povo nômade lá no meio do deserto, que uma pessoa ela recebe a revelação. Essa pessoa que é chamada de profeta. Os profetas. Então ele recebe a verdade de cima para baixo. Deus revela as coisas para o profeta. E o profeta, muitas vezes daí, ele vai contra o quê? O senso coletivo. Porque aqui a verdade está diluída, né? Aqui uma pessoa é portadora da verdade. E muitas vezes essa pessoa ela vai falar contra as coisas erradas que as pessoas estão fazendo. Geralmente o pecado, a moralidade, né? A relação com Deus, tudo mais. Vai fazer o bem, vai se dar bem, vai fazer o mal, vai se lascar. Coisas básicas, né? Só que por causa desse portador falar contra isso daqui, ele é perseguido, né? Só que uma personalidade, uma inteligência humana, ela recebe de Deus e ela entende. Ela tem a inteligência, né? Todo mundo já ouviu falar de inteligência, né? Inteligência. O que quer dizer inteligência? Significado etimológico, a raiz da palavra. Inteligência, inteligire, é entender a partir de dentro. Você entende de dentro a coisa e traz para fora. As pessoas confundem muito hoje inteligência com acúmulo de informação. A pessoa pode ter muito acúmulo de informação e não tem inteligência nenhuma. Hoje em dia é pior ainda, porque você é bombardeado de informação todo lado, você não sabe nem como se organizar. Então, inteligência, muitas vezes você vai ter um analfabeto lá no meio do deserto que vai ser mais inteligente do que um doutor de uma faculdade federal que fala que menino não nasce menino e menino não nasce menina. Você entendeu? O outro, o do deserto entendeu a realidade da coisa e o outro está negando. Então as pessoas confundem acúmulo de informação com inteligência. Inteligência é entender a partir de dentro. Tanto que essa figura do profeta, ele não era uma pessoa importante. Ele não era o faraó, ele não era um sacerdote, uma pessoa rica e tal. Geralmente o profeta era um lascado. Era um ninguém do povo, que Deus vai lá e começa a iluminar a inteligência dele e tudo mais. E ele fala, puxa, mas isso aqui está tudo errado. Isso aqui estão fazendo está errado, isso aqui não é o que Deus revelou, isso aqui está contra a ordem, isso aqui e tal, tal. Entenderam? Então, a inteligência dele é iluminada. E ao mesmo tempo, isso daqui, pessoal, começa a surgir aqui por volta de Abraão, 3.800 anos atrás, mais ou menos. Essa figura do profeta aqui, ele começa a surgir desses 4.000 anos, mais ou menos. Entre 4.000 e 2.000 anos atrás, né? A gente vai ver depois uma linha. Começa a surgir. Ao mesmo tempo, em outro lugar, estava acontecendo uma coisa parecida. Só que era a figura do filósofo. Lá na Grécia,
O filósofo, ele não tinha fé verdadeira, ele não tinha revelação divina, ele estava pagão, só que usando a inteligência, meditando, tentando entender coisa e tal, ele começa a entender a verdade, só que é um raciocínio de baixo para cima. O profeta é de cima para baixo, o filósofo é de baixo para cima. Entenderam? Um é raciocínio humano, o outro é iluminação divina. Só que o filósofo também entendendo a verdade, que é a lei natural, né? Lei natural, os 10 mandamentos, é lei natural. A verdade lógica, ontológica, moral e hierarquia das coisas, né? Causa e efeito, tudo mais. O filósofo também entendendo a verdade, ele já vai contra o senso coletivo do pessoal. Entenderam? A inteligência, tanto que a gente fala até hoje, acabei de citar aqui, Aristóteles, né? Tem vários outros. Vão entendendo também, conhecendo a verdade. E aí, a inteligência dele é iluminada, ele entende a partir de dentro, né? Profeta também. Só que o ápice, tinha que ser em cima, né? Mas só para vocês entenderem. O ápice da inteligência humana existiu quando? Valendo. O ápice. Na encarnação do Verbo. O ápice da inteligência é a encarnação do Verbo. O que é a encarnação do Verbo? O Cristo. O ápice da inteligência na humanidade é o Cristo. Por quê? A verdade ela não está mais diluída, não é uma pessoa que porta ela, mas agora a verdade é a própria pessoa, Deus mesmo. O ápice da sabedoria, né? Então a encarnação do Verbo é o ápice da inteligência, é o ápice do conhecimento. Por isso que a história divide, né, em antes e depois de Cristo. Valores, tudo se divide no ápice da encarnação do Verbo, né? Porque você pega quanto mais no buraco você tá, quanto mais fundo você tá, para te resgatar, mais poderoso tem que ser o resgate. Certo? Você está no fundo do buraco. Quanto mais fundo o buraco, mais poderoso tem que ser o resgate, né? Então, a infinitude da capacidade e a infinitude da miséria. Então, é a onipotência da capacidade. O que isso aqui quer dizer? A infinitude da capacidade de Deus para te resgatar e você é a infinitude da miséria. Ele tem a onipotência da caridade, né? Para te resgatar. Então, por que eu fiz? Alguém quer copiar esse desenho? Ficou bonito o desenho? Mas deu para entender, né? Entenderam? Tranquilo? Então, tudo preparava para isso daqui, a encarnação do Verbo. Por isso que lá na Sagrada Escritura, se não me engano é Filipenses, fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, sujeito à lei. Né? Na plenitude dos tempos. Ou seja, tem uma coisa muito interessante. O Império Romano, ele estabeleceu a Pax Romana, a paz romana. Então ele organizou os povos e não tinha mais briga, né? E o Império Romano, ele tinha mais de 100 mil quilômetros de estrada. Isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, do Iapoque ao Chuí, dá 4 mil e poucos quilômetros. Eles tinham 100 mil quilômetros de estrada, sem trator, sem escavadeira, sem nada. Só que, graças a essa Pax Romana, a mensagem de Cristo, o Evangelho, a igreja, os apóstolos podiam pregar para todo lado.
Eles podiam ir e vir. Porque senão, se tivesse todo mundo brigando separado, já nem chegava, ninguém entendia nada, morreu um aqui, morreu outro ali, né? Então, na plenitude, Deus envia seu filho, nascido de mulher. Tá certo? Daqui a pouco eu vou fazer outro desenho aqui. Tranquilo? Certo? Então, vamos responder a primeira pergunta. Se alguém perguntar para você, por que você vai fazer um curso bíblico? Por quê? O que você responderia? Você só faz um curso bíblico por causa de uma pessoa. Porque tudo se resume a uma pessoa, que é a verdade. Então, é como se o autor e o diretor virasse o personagem. Já pensaram isso? Ele é o dono, o início e o fim, só que ele se transforma também um meio, que dá sentido para todo o resto. Entenderam? Então, um curso bíblico é por causa de uma pessoa, por causa de Nosso Senhor. Só. Você pega, estava falando sobre os gregos, as 5 vias do conhecimento de Deus, que Santo Tomás organiza, vieram dos pagãos. Isso aí é outra aula, né? Mas movimento, causalidade eficiente, contingente, gradação dos seres e tudo mais. Eles chegaram pelo da razão que Deus é um só, que Deus é puro espírito, que Deus é simples, que Deus é eterno, que ele tem todas as características em grau absoluto, que ele é o motor imóvel, que ele é bem, beleza e verdade, imutável, pela razão. Só que eles não sabiam o nome dele. Tanto que, quando São Paulo chega lá em Atos dos Apóstolos, lá na Grécia, quando vocês forem ler agora, no decorrer desse curso, vocês vão ver que São Paulo chega no Areópago, eles tinham vários altares de deuses, né? Aí tinha um altar que falava, altar em honra ao Deus desconhecido. Aí São Paulo, né, iluminado pelo Espírito Santo, ele chega e fala, eu vos vim revelar aquilo que vocês adoram sem conhecer. Ele é o Deus verdadeiro, pelo qual tudo vive, tudo existe, tudo mais. Ele que dá as searas. Então, aquilo que Deus ia revelando lá para o povo escolhido, a inteligência também dos outros já ia entendendo, lá do outro lado. E preparando, tanto que a igreja vai se baseando nessas duas, na fé e na razão, né? Fides et ratio, fé e razão. Tem a encíclica do Papa João Paulo II que é espetacular, né? Então, por isso que Jesus fala lá, né? Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração e todas as tuas forças. Entendimento, coração, sentimento, forças, vontade. Então, quanto mais você entende, mais você ama. Quanto mais você ama, mais você quer conhecer. Por isso Santo Agostinho falava, né? Só se ama aquilo que se conhece. E quem ama quer estar junto. As coisas que amamos nos dizem o que somos, né? Santo Tomás falava também. E aí, vamos pegar lá, João capítulo 1. Acho que é das passagens mais lindas da Sagrada Escritura toda. Evangelho de São João, capítulo 1. Tem que fazer mais café daqui a pouco. Evangelho de São João, capítulo 1. Pronto? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Aí ele fala de João Batista, né? Continua no 9. O verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. E no 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. São João, ele era muito inteligente. Quer dizer que ele entendia de dentro, né? E ele entendeu o quê? Ele faz um espelhamento lá de Gênesis capítulo 1. Que no princípio era o verbo, e o verbo se falava junto de Deus, e o verbo era Deus. O verbo é o quê? O verbo é a palavra. O verbo é a palavra de Deus, né? Então, quando... É um pouquinho sobre a Trindade, né? A ideia que Deus tem de si mesmo é perfeitíssima, né? Então, a ideia que ele tem dele mesmo é perfeita. Isso é chamado de logos divino. Logos é a inteligibilidade do mundo, né? Você vê as coisas, elas fazem sentido. Então, para ser filho tem que ter a mesma natureza e tem que ter geração vital, né? Ou seja, a mulher está grávida, ela tem 3.000 vermes na barriga. É filho dela? Não. Porque não tem a mesma natureza, não tem geração vital. Então, para ser filho tem que ter a mesma natureza, tem que ter a geração vital, né? Então, a ideia que Deus tem dele mesmo, essa ideia é o Logos divino, é o verbo divino. É a ideia de Deus, é pelo qual ele cria as coisas, né? Então, ele cria por via de inteligência. Ele gera, né, eternamente essa ideia dele por via de inteligência. E o amor é o Espírito Santo. Então, você fecha esse ciclo aí. E São João pegou muito que ele escreve principalmente para os gregos, né? Por isso que ele usa verbo, ele usa vários pontos que eles entendiam por causa da filosofia. E aí você vê uma coisa interessante, que quando Jesus está lá discutindo com os fariseus, lá em João capítulo 8, ele fala: antes que Abraão fosse, eu sou. Abraão exultou ao ver o meu dia. Aí eles falam: você está doido? Você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Aí ele fala: antes que Abraão fosse, eu sou. Aí fala que eles queriam matar ele, porque ele falou o quê? Que ele era Deus. Antes que Abraão fosse, Yahvé, eu sou aquele que sou. Ele usou a mesma passagem de Êxodo 3,14. Queriam matar ele. E ele teve que fugir, né? Por isso que aquilo que os gregos chegaram lá pela inteligência, Deus revela para o povo na Sagrada Escritura. Por isso Jesus fala lá em Mateus 24, céus e terras passarão, minha palavra não passará. Hebreus 11:8, Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Malaquias 3:6, eu sou Deus e não homem, eu não mudo. Certo? Então a gente está fazendo toda essa volta aí para chegar lá no que é a Sagrada Escritura. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. E a palavra de Deus é Cristo. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus escrita. Fala sobre ele. Mas a palavra sempre existiu, que é o próprio Filho. Então a Sagrada Escritura ela vai dar testemunho dele. Certo? Até aí tranquilo? Então, por que você faz um estudo de Sagrada Escritura? Porque ela é o livro mais importante do mundo que fala da pessoa mais importante do mundo. Por isso. Certo? Tanto que não sei se vocês sabem, mas é o livro mais vendido do mundo. Né? Então, é simples. Você só estuda para conhecer uma pessoa e amá-la. E se configurar ela, se transfigurar ele. Para isso. Certo? E aí... Deixa eu ver. Que horas são? Tá aí tranquilo? Catecismo, quem quiser pegar depois, número 101.
que a igreja ensina sobre a Sagrada Escritura? Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus, expressas por línguas humanas, fizeram semelhante à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Aí ele continua lá. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que um mesmo verbo ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas por não estar submetido ao tempo. Por esse motivo, a igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Então, por isso que na missa você tem a liturgia da palavra, a liturgia da Eucaristia. Você está recebendo Cristo espiritualmente pela Escritura e fisicamente pela Eucaristia. Tanto que tem uma coisa interessante, a gente teve a aula do Natal, no final do ano passado, e fala que Nossa Senhora envolve Jesus em mantos. Lembram? Ela envolve ele em mantos e coloca ali na cocheira, né? Ou seja, ela vela ele. Cristo está velado na Escritura e na Eucaristia. E aí você tem que se aprofundar para ir tirando as camadas, né? E a Eucaristia está no véu do sacramento. Certo? Então, continuando. Por esse motivo, a igreja sempre venerou as divinas Escrituras como venera o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. 101 ao 104. Quem quiser pegar depois, quem quiser anotar também. Então, a gente chega em algumas controvérsias, né? Algumas coisas, não sei se já para pensar. Onde está na Bíblia, quais livros fazem parte da Bíblia? Não tem. Não tem dentro da Bíblia qual livro faz parte da Bíblia. Interessante, né? Tem até vi um padre uma vez falando, eu sempre pergunto para os protestantes, né? Ele fala, você crê na Sagrada Escritura? Ele fala, sim. Daí ele fala, por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Aí ele fala, quem te disse que ela é a palavra de Deus? Aí não sabe o que responder. Quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? A igreja. A igreja que disse que é a palavra de Deus. Isso aí se chama petição de princípio, né? Santo Agostinho falava, eu não ia crer nos evangelhos se deles não me viesse a autoridade da Igreja Católica. Por quê? A igreja me fala o que é a Bíblia. Porque os apóstolos falaram para ela, Cristo falou para ele, que Deus. Petição de princípio. Creio na Bíblia porque a igreja me deu, quem deu para ela foi os apóstolos, quem deu para os apóstolos foi Cristo, quem deu para Cristo foi Deus. Isso é petição de princípio. Porque qualquer um que escrever qualquer livro vai falar, esse aqui é o livro verdadeiro. Pega o livro de Mormon, livro de qualquer coisa. Se você quiser inventar uma coisa de sua cabeça, agora você escreve, fala, esse aqui é o livro verdadeiro. Quem disse? O próprio livro. Não, o livro não fala. O livro não se interpreta, não se escreve. Então, quem diz que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus? A igreja, que recebeu dos apóstolos, que recebeu de Cristo, que recebeu de Deus. No Novo Testamento, ela define, né? O que é? No ano... A gente falou de São Jerônimo. Isso aí é mais um dado para quem quiser anotar. A Sagrada Escritura, ela foi escrita em hebraico, grego e algumas partes em aramaico. Pouca coisa. Hebraico, grego e alguma coisa em aramaico. O Evangelho de São Mateus é aramaico. E aí o que aconteceu? O Papa Dámaso,
ano 370, 380 mais ou menos, pediu para São Jerônimo traduzir a escritura do hebraico, do grego e do aramaico pro latim. E São Jerônimo traduz a Bíblia. São Jerônimo vai lá para Belém, fica numa caverna, 6 anos mais ou menos, tinha lá suas auxiliares e tudo mais, traduzindo tudo isso aqui. Não tinha Google. Não tinha Google, não tinha Wikipédia, não tinha nada. Outro detalhe, Bíblia vem de biblos, que quer dizer biblioteca. Não era um volume aqui, igual a gente tem. Era uma coisa gigantesca. A Sagrada Escritura ela tem 73 livros. 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então São Jerônimo, isso era tudo separado, era tudo espalhado. Ele traduziu para o latim e ele entrega para o Papa Dámaso, 382. E o Papa Dámaso fala, esta é a palavra de Deus. E aí tem 2 concílios na sequência que confirmam, né? Se eu não me engano, de Nicéia, em 393, e o de Hipona, que confirmam. Quem garante a autenticidade e veracidade da Bíblia? A Igreja. O cânon, outra palavra, quem quiser anotar, cânon vem de régua, de medir. Então quem mediu o cânon e a régua e definiu o que é, foi a Igreja do Novo Testamento. Certo? Os 27 livros do Novo Testamento, quem definiu foi a Igreja, com a autoridade que Cristo deu para ela lá em Mateus 16, Mateus 18. Efésios 3:10 fala o quê? Desde agora, os principados e potestades celestes conhecerão pelo mistério da Igreja toda a diversidade da sabedoria divina. Aí São Paulo, lá em 1 Timóteo 3,15, fala que a Igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Por quê? Porque a Igreja é o corpo de Cristo. Colossenses 1,18. Então ela tem o depósito da fé. Fidei depósito, não é? O que é o depósito da fé? Aquilo que ela recebeu dos apóstolos como tradição oral, escutou dos apóstolos, os sucessores dos apóstolos do magistério, pegou os escritos e definiu o que era verdadeiro, o que era Jesus e o que não era Jesus. Então a tradição e o magistério da Igreja define o Novo Testamento, o que é o cânon, o que é sagrado ali. Então você tinha o povo, se vocês olharem na Bíblia, Jesus não mandou escrever nada. Jesus não fala, vai Bíblia, cada um pegue sua Bíblia, faça da sua Bíblia o que quiser e funde sua igreja. Não, Jesus funda a igreja e envia a igreja, e a igreja vê como necessário deixar por escrito. E aí você tem o tripé da fé, escritura, tradição e magistério. Magistério, os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, a tradição, aquilo que a igreja sempre ouviu, aquilo que era ensinado desde sempre, desde lá dos padres apostólicos, da patrícia e tudo mais, e aquilo que está na Sagrada Escritura. Então os 3 se nivelam, uma coisa equipara a outra. O Papa não pode chegar no magistério e falar contra os 10 mandamentos. Não, ele só pode obedecer os 10 mandamentos. Então o magistério guarda a tradição, que guarda o magistério, que guarda a escritura. Um nivela o outro. Um não pode contradizer o outro. Eles só podem se ajudar e esclarecer. Magistério, colégio apostólico, era o quê? Os 12 apóstolos, né? Pedro e os apóstolos. A sucessão apostólica é o quê? O Papa e os bispos. Então você tem a sucessão ininterrupta. Se você pega o nosso bispo aqui em Dourados e você faz a linha histórica dele, você chega nos apóstolos. Tradição apostólica. Porque a igreja ela é apostólica porque ela é fundada sobre os apóstolos e ensina o que eles ensinaram e tem os legítimos sucessores em sequência. Então um bispo ensina outro bispo que guarda. Então ela só pode guardar o depósito, ela não pode inventar. A fé você recebe, a tradição, você não inventa. Então o magistério é isso, é o colégio apostólico, é o colégio episcopal, o Papa e os bispos, Pedro e os apóstolos. Então é isso, o magistério é esse daí. E, por exemplo, você tem um magistério, as encíclicas papais, os documentos coisa e tal. Um não pode contradizer o anterior, porque a verdade não muda. Os dogmas, dogma é verdade declarado, não muda. Eucaristia sempre, mandamento sempre, credo apostólico sempre. São pontos imutáveis.
o credo, os 10 mandamentos, os 7 sacramentos e o Pai Nosso. O que Santo Agostinho celebrava, a gente está celebrando agora. 1.700 anos atrás. Então, a mesma coisa. O que muda são algumas práticas administrativas ou litúrgicas ou coisa do tipo. Mas o substancial da fé não muda. Tanto que cada catecismo é a mesma coisa. Você vai acrescentar só o quê? No amarelo, por exemplo. Não tinha célula-tronco antes. Então a igreja define o entendimento sobre isso. E vai se mantendo, né? Mas o essencial não muda. Tá certo? Então vocês entenderam? Precisa de uma autoridade externa para garantir a Bíblia. Certo? Então, para você ter um livro infalível, você tem que ter uma autoridade infalível. Aí os hereges pegam a Bíblia que a igreja deu e fala contra a igreja da própria Bíblia que eles receberam da igreja. Ainda tira livro. Vamos chegar nisso aí para frente. Tá certo? Então já entenderam que é a petição de princípio, né? Pega aí 2 Pedro 1:20. Aí vocês vão entender um pouco aí. 2 Pedro 1:20. Todos os apóstolos estão enterrados em basílicas com o seu nome. A igreja é fundada sobre o fundamento dos apóstolos, né? No último dia, lá na ressurreição, na parousia, no juízo final, os apóstolos vão ressuscitar dentro da igreja. 2 Pedro 1:20. Pronto? Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Acabou o livre-exame. A livre interpretação acabou já. A própria Bíblia está condenando. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Palavra do Senhor. Aqui, homens inspirados são os agiógrafos, que a gente falou um pouco antes. Mas o que São Pedro está falando aqui? Que nenhuma profecia de interpretação pessoal. Ou seja, quando você for ler a Sagrada Escritura, você lê para conhecer uma pessoa. Você não vai ler para inventar uma doutrina, para tirar coisa da sua cabeça. Sabe por quê? Porque você pega um livro aqui, vou ler esse livro. Né? Qualquer um, pega um profeta, alguma coisa. Você não sabe o gênero literário, você não sabe o contexto que ele foi escrito, você não sabe quem escreveu, para quem escreveu, com que finalidade escreveu. Você vai ler e tirar da sua cabeça, então a facilidade de você errar é gigantesca. Aí chega qualquer Zé Abeia da esquina aí, cata um negócio sem ter noção de onde está vindo, interpreta ao bel prazer, tanto que São Pedro condena de novo no 3,16, né? Para sua própria ruína. Aí gente vai pegar a Bíblia, no Novo Testamento não vai comer porco, vai guardar sábado, não vai batizar criança, começa a fazer um monte de coisa fora de contexto, porque interpreta da cabeça, né? O subjetivismo, aí fala, quem me inspirou foi o Espírito Santo. Não. Só se o Espírito Santo fosse esquizofrênico, que aí inspira uma coisa diferente para cada um. Não tem como Jesus estar na Eucaristia e não está. Não tem como Nossa Senhora ser imaculada não ser. Não tem como você guardar sábado, o domingo e não guardar. Então são coisas de anulação, né? Então, por quê? Que a gente precisa estudar, né, Sagrada Escritura para se proteger. A gente tem que estudar a Sagrada Escritura para se proteger. Por quê? Esses pontos que eu estou falando, pega a Bíblia para atacar a própria igreja que deu a Bíblia. Ué, então como é que a igreja errada te dá a Bíblia que é infalível? Então ela já era errada antes de te dar, como é que a Bíblia é certa? Isso é um negócio que não faz sentido, sabe? E o padre Júlio Maria de Lombardi, um pouquinho de café. O padre Júlio Maria de Lombardi ele fala uma coisa interessante em um livro, que ele fala,
os hereges falam que a igreja acabou e se corrompeu e tudo mais, né? Aí ele fala, então a gente tem um problema, porque lá em Mateus 16, Jesus fala o quê? Eu te darei as chaves do céu e da terra, aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu, tu desligar vai ser desligado no céu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí ele fala, a gente tem um problema então, porque se vocês falam que a igreja se corrompeu, ou Jesus mentiu, ou Jesus não tem poder, ou o inferno venceu. Por anulação. Jesus mentiu? Jesus não mente. Jesus não tem poder? Ele tem tudo. O inferno venceu? Ele falou que não ia vencer. E ele fala lá em Mateus 28, né? Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Todos os dias. E aí você vê essa confusão, né? E por que a gente tem que se proteger? Não sei se vocês lembram, Mateus 4, a tentação de Jesus no deserto. Quem tenta Jesus no deserto? O demônio. E o demônio tenta Jesus com o quê? Com a Bíblia, com a Sagrada Escritura. Fora de contexto. Ele tenta o verbo divino com a Escritura que falaria dele. É o pai da mentira, né? Então ele tenta Deus com a palavra de Deus. Por que você não pode ouvir qualquer um? Quem que você tem que ouvir? Os santos. O magistério imutável, a tradição. Aqueles que são confirmados por Deus, né? Porque o demônio também prega retiro, né? Ele estava pregando um retiro lá. Ele tentou Jesus com a própria Sagrada Escritura, né? Na tríplice concupiscência, que é que Jesus adora ele, na concupiscência da carne, da comida, tudo. Facilitar Jesus no poder, ter poder e ser, né? Ele tenta Jesus com a própria Sagrada Escritura. E aí Santo Agostinho fala uma coisa interessante, né? Porque na época sempre existiu hereges na história da igreja. Sempre. Desde o primeiro dia. Tanto que o primeiro problemático já estava dentro do colégio apostólico. Judas. Judas é o pai dos hereges, dos cismáticos e dos apóstatas. O que quer dizer cada palavra? Ele negava a fé com a heresia, ele não concordava com as coisas que Cristo falava, ou algumas coisas. Ele se dividiu de Cristo e ele apostatou da fé. Tanto que ele se desesperou e foi se matar depois. E aí você sempre teve hereges ao longo da história da igreja, né? Tanto que na época de Santo Agostinho também combatia vários, né? Aí ele falava para o povo, não vos maravilheis que os hereges citem as escrituras, porque o demônio também cita, não para convencer, para converter, mas para perder. Então ele fala, citar a passagem fora de esquadra aí, porque o demônio também cita, não para converter, mas para perder. Tá certo? Então por isso que você precisa entender e saber, né? E conhecer. Por que a gente precisa conhecer ela? Porque ela é nossa. A Bíblia é católica. A Bíblia é católica. E ela é negligenciada pelo povo. O povo não conhece. Certo? É como se fosse o álbum de fotografia da nossa família. Você vê uma foto lá. A pessoa vai lá na sua casa, pega um álbum seu de foto lá. Ela vai ver as fotos, ela vai falar o que ela está vendo na foto, mas só você que vai saber aquele dia. O que aconteceu, como é que aquela foto foi tirada, quem estava bravo com quem, a intenção, tudo mais. Então quem sabe? Quem estava lá. Então é o álbum de fotografia da nossa família. A Bíblia é nossa, ela está negligenciada, né? São Jerônimo ama as escrituras e a sabedoria te amará. Tá certo? Então até aí tranquilo? Conceitos, noções gerais, né? Já falei sobre isso aqui. Então o que acontece? Geralmente quando você escuta as passagens na liturgia da missa ou em outros pontos, né? Você entende primeiro um nível espiritual, está querendo dizer, e um nível simbólico, né? Muitas vezes. E aí você tem
o sentido espiritual da Sagrada Escritura, ele se chama anagógico. Mais um nome difícil. Que quer dizer o quê? A parábola do semeador. Jesus está contando a parábola do semeador. Uma semente caiu aqui, outra caiu lá, outra caiu lá. Literalmente ele está falando de alguém que está plantando. Mas o que é o significado? Que ele até explica depois. Que a terra é o coração do homem. A semente que caiu aqui é aquele que não ouviu, que o demônio roubou. Aquele que foi sufocado. Aquele... Então você tem um sentido espiritual. Você tem um sentido literal. Tá certo? Só que, você estudando também, você vai ter a noção histórica, né? E aí, a Lectio Divina, todo mundo já ouviu falar de Lectio Divina, né? Isso é uma coisa que precisam fazer daqui para frente, que no final eu vou propor um desafio, né? De como é que a gente vai ler e acompanhar a Sagrada Escritura. Por quê? Tem 73 livros, né? 46 no Antigo, 27 no Novo. A Sagrada Escritura ela tem 1.334 capítulos. 1.334 capítulos. O que a gente vai propor a fazer? Você vai ler 3 capítulos por dia. 3. 10 minutos. 10 minutos. Você fazendo isso, em 1 ano e meio você termina. Por mês dá 90 capítulos. O Gênesis tem 50. Em um mês você já leu quase o Gênesis e o Êxodo inteiro. Como é que a gente vai fazer? Como vai ser uma por mês, a hora que fechar para o próximo mês, vai ser proporcional a esse espaço. Vamos tirar todas as dúvidas dos principais pontos. Certo? 3 capítulos por dia. Em 1 ano e meio, você entendeu tudo. Pelo menos a noção geral. E a Lectio Divina, que é a leitura orante, né? Geralmente é interessante você fazer até com a própria leitura da missa. Que a igreja é mãe e mestra, né? Você tem uma primeira leitura, o salmo e o evangelho. Um está interligado no outro, que tem uma ligação com o ano litúrgico e tudo mais. Então você lê, medita, contempla e reza com aquilo ali. Marca as coisas principais. O que você não entendeu. Depois tenta ir atrás, né? Tá certo? Como... Aí vamos chegar agora na parte principal. Como é que a gente vai ler a Sagrada Escritura? Aquilo que a igreja ensina, magistério, catecismo, aquilo que os santos padres da patrística entendiam, que é a tradição, aquilo que os santos doutores da igreja também entendiam, que Jesus revelou. Então é o quê? Aquilo que é tradição, magistério. O que os santos e doutores entenderam. Certo? Até aí tranquilo? Porque você precisa, para quê, de onde vem, como, certo? Agora eu vou fazer um desenho. Esse desenho é importantíssimo, tá? Para a gente ter uma noção geral da história. Peguem papel, caneta. Esse desenho é para ter uma noção geral da história da salvação. Tá certo? Essa linha, história da salvação. Tá certo? Adão, Eva, Noé. Todo mundo já ouviu falar deles, né? Certo? Desenhando. Abraão, Isaac, Jacó.
Isso aqui foi entre 1850 e 1700 mais ou menos, antes de Cristo. É aí tranquilo? Povo de Deus, isso aqui, Egito, escravidão do Egito, isso aqui mais ou menos 1250 antes de Cristo a 1210, mais ou menos. Adão, Eva, Noé, do capítulo 1 ao capítulo 7, mais ou menos, do Gênesis, são as origens, a origem da humanidade primitiva, religiosa. Isso daqui, tempo, não temos definido. Vamos explicar depois. Deus vai, como o povo foi se corrompendo depois do dilúvio, tudo mais, aquela coisa. Alguns ainda mantinham uma verdadeira religião, os outros começaram a se paganizar, cultuar outras divindades, esquecendo de Deus. Deus chama Abraão, um homem, né? Desse um homem forma uma família, que forma um povo, que depois a salvação vem para o mundo inteiro, certo? Esse período aqui, depois que termina aqui, depois vem José, o povo é escravizado para o Egito, fica com José lá no Egito, né? Depois aparece Moisés. Esse período aqui é chamado de os patriarcas. São os patriarcas, tá certo? Depois que o povo de Deus sai lá do Egito, eles começam a ir para a terra de Canaã. Rapaz. Aí você tem esse período aqui, são os juízes do povo de Deus. Moisés morre, Josué, aquela coisa toda. E o povo começa a ser orientado pelos juízes, né? Só que daí chega um momento que o povo fala, não, nós queremos um rei. Aí vem a monarquia de Israel, o primeiro rei de Israel, né? Aí você tem Saul, depois Davi, depois Salomão. Certo? Isso aqui é entre 1000 antes de Cristo, 931 mais ou menos. Certo? Salomão tem 2 filhos. Depois a gente vai explicar a questão das 12 tribos e tudo mais, né? Mas Salomão ele tem 2 filhos, Jeroboão, Roboão. Eles brigam entre eles porque Salomão vai, no fim da vida começa a cultuar o demônio, falsas divindades, e por causa disso Deus dá um castigo e fala que o reino vai ser dividido, por causa do pecado dele, né? E aí tem um reino do norte, que vão ser 10 tribos, e um reino do sul, que vão ficar com 2 tribos. No sul vai ficar a tribo de Judá, que é onde tinha a bênção, que a gente vai estudar para frente, né? Por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Porque lá na bênção de Jacó para os filhos, ele fala que o cetro não ia se apartar de Judá, aquele que ia governar as nações, tudo mais, tá. E a tribo de Judá continua a sequência de Davi e tudo mais, papapá, no reino do sul. Então, Cristo é a promessa daquilo ali. E aí, aqui, o reino do norte, que ficou com as 10 tribos lá, que começou a fazer um monte de paganismo e adorar Baal e falsos deuses e tudo mais, eles são pegos e destroem os 10 reinos deles e tudo mais.
E aí, aqui vai ser mais ou menos a Samaria. Os samaritanos são a sequência desse povo aqui. Por que os judeus não gostavam dos samaritanos? E não queria tocar, e Jesus foi lá, e eles ficavam bravos e tudo mais. Porque os samaritanos eram os judeus que tinham se misturado com o paganismo. Falsas divindades e tudo mais. E a tribo do sul, a tribo do norte, ela cai aqui em 722, e a tribo do sul, ela dura até 586. Reino do Sul. Certo? Esse período aqui é o primeiro templo. Já ouviram falar do templo, né? Salomão constrói o templo, a Arca da Aliança é colocada no templo, era o lugar do culto de Deus, tudo mais. Esse primeiro templo, quando o povo não mantém a fidelidade a Deus, aí vem a Babilônia, destrói o povo de Deus, rebenta com o templo, some a Arca da Aliança e o povo vai para o cativeiro da Babilônia. Aí aqui vai ter o período que se chama do... Está faltando cor aqui, vamos ver. Esse período aqui é o... Deixa eu ver, ficar mais fácil aqui. Exílio. Já ouviram falar, né? Esse exílio aqui é o exílio do cativeiro da Babilônia. Ele vai de 586, quando caiu, até 538, mais ou menos. Certo? Exílio. Aí, vamos ter... Deixa eu pegar de azul de novo. O segundo período aqui, que daí você tem a Pérsia, que domina o povo de Deus, só que permite eles voltar para Jerusalém e reconstruir o segundo templo, né? Só que esse período aqui do reinado persa, 538 a 333 antes de Cristo, mais ou menos. Depois, Grécia, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, domina tudo também, o povo de Deus fica cativo deles, mas continua em Jerusalém. Vai de 333 a 165 antes de Cristo. Aí aqui tem um período de liberdade do povo. Sabe quando? Os macabeus. Os macabeus, eles conseguem se libertar do domínio e ficam um tempo livre até que, isso aqui vai de 165, desenho tá bom aí? A 34 antes de Cristo, mais ou menos. O povo ficou livre até 34 antes de Cristo. Aí quem chega? Roma. Aí chega o Império Romano. Aí o Império Romano, ele vai de 34 antes de Cristo até 476, quando Roma cai. Roma caiu, quem ficou de pé? A igreja. Até 476 depois de Cristo. Esse período aqui, até a vinda de Cristo, ele é o período do segundo templo. Certo? Isso aqui é o quadro mínimo básico da história do povo de Deus. Da história da salvação, né? Aqui, entre os juízes e esse período de liberdade,
Existem os profetas. Certo? Período dos patriarcas, até o povo sair do cativeiro do Egito. Primeiro templo, a monarquia, na verdade, começa, né? Até a queda do exílio da Babilônia, destruído o templo, depois reconstrói o templo e ele vai até a vinda de Cristo. Tanto que Cristo lá, em Mateus 24, ele olha para o templo e fala, vocês estão vendo? Não vai ter uma geração, não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai vir um rei de fora, vai destruir e tudo mais. Aí ele começa a fazer o discurso escatológico, né? Falar do fim dos tempos. Que é outra profecia lá do Antigo Testamento, né? Certo, pessoal? Que horas são? Nem entrei no capítulo 1. Vamos ter que ficar para a próxima aula. Mas... Oi? Certo? Para a próxima aula, aí a gente vai entrar realmente Gênesis capítulo 1. Aí vamos ver o que os santos padres entendiam. Aí vamos ver o significado de cada detalhe ali. Tem que ter uma aula só sobre o capítulo 1, que é importantíssimo. Cada número ali, cada coisa significa um detalhe, né? Depois vamos ter que ter outra aula só da queda, Gênesis 2 e 3. Aí depois a gente consegue correr as outras mais tranquilamente. Mas hoje precisava fazer uma introdução geral para saber por que, de onde vem, para que, quando, como, de onde vem a Sagrada Escritura, certo? Precisava dar uma noção geral, né? Nomes, alguns nomes importantes, catecismo, vários pontos, né? Então, para a próxima aula a gente vai começar a aprofundar realmente. Não entrei nem no capítulo 1, tinha slide, mas vai ficar para a próxima aula. Tá certo? Falar do Pentateuco, Torá, tudo o que significa cada coisa, o que a igreja ensina, o que ela sempre entendeu, os santos, os doutores, o que é exegese bíblica. Não esqueçam a Bíblia para a próxima aula. Caderno, papel, caneta. E aí, é o seguinte, o que vai ficar de tarefa, né? Pra gente, a partir de hoje. 3 capítulos por dia. 3. Começa do Gênesis. Não importa não entender muita coisa, não. Porque na próxima aula a gente vai pegando e tira as dúvidas principais. Tá certo? Aí 1 ano e meio, você termina tudo e a gente consegue ter uma noção geral de tudo. Tá certo? A partir de hoje, 3 por dia, porque para a próxima aula, se você não falhar nenhum dia, você vai ter lido 90. Só que daí a gente vai passando os principais pontos, né? A origem da criação do homem, da queda, da própria criação, Caim e Abel, dilúvio, Babel, aí Abraão, Jacó, aí a gente consegue passando tudo, né? Êxodo, tudo que foi acontecendo. E aí tem uma noção geral, só que depois a gente vai pegando as partes principais para ir dando a noção. Você já vai ter lido bem adiantado, então você não vai ficar boiando no que vai acontecer. Você já vai saber pelo menos do que está citando. Tá certo? Então, por hoje é isso. Daqui 1 mês a gente tem outra. Vai fazendo o dever de casa, faz a Lectio Divina, conforme a liturgia da missa, e lê os 3 capítulozinhos por dia. Certo? Anota, risca, partes principais, o que não entendeu, e a gente vai vendo. Que Nossa Senhora possa passar à frente, interceder por nós, que ela possa cuidar de nós como ela cuidou do Cristo, nos ensine, forme, cria, educa, molda, nutre, protege, defende, que São José interceda
e nos proteja como Ele cuidou da Sagrada Família de Nazaré. Que nós possamos cada vez crescer no amor e na graça de Deus, que São José nos ensine a amar Jesus Nossa Senhora no mais alto grau possível. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, viva Cristo Rei!